Oi, eu sou a Manu e hoje a gente vai conversar sobre os meus livros favoritos do primeiro ano de Clube do Livro. Bom, recentemente eu estava lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no meu Instagram, já me siga, eu sou Dano Marte por lá também. Estava no meu Instagram e o Instagram me lembrou do primeiro encontro do Clube do Livro, que foi o encontro em que a gente discutiu O Menino no Espelho. Eu vi essa lembrança e pensei, caramba, tem um ano que os meus amigos e eu decidimos que a gente ia fazer um Clube do Livro para incentivar aqueles que não liam tanto a ler mais. Então já tem 12 livros o Clube do Livro. E eu quis vir aqui comentar com vocês e fazer um balanço de como foi esse um ano pra gente, os livros que a gente leu, as escolhas que a gente fez, e colocar em ordem os livros que eu mais gostei, né? Não é a escolha do clube, é a minha escolha pessoal, os livros que eu mais gostei, do 12º pro primeiro. O clube ele começou porque eu sempre gostei de ler, eu sempre li bastante, e eu tinha esses amigos que não gostavam tanto de ler. Então nós estávamos, esses amigos e eu, dando um rolê ali pela Paulista, paramos ali na Livraria Cultura, começamos a conversar de livros, e as minhas amigas comentaram assim, seria legal se a gente fizesse um clube do livro. A gente escolhia um livro por mês, a gente comentava sobre esse livro, e o fato de saber que outros amigos estão lendo, e que a gente tem um prazo pra ler, e que a gente vai se encontrar, né, tipo no bar, tomar uma cerveja, conversar do livro, vai fazer com que a gente associe a leitura a uma coisa boa, que é tipo encontrar os amigos, dar risada, beber e tudo mais. Então, a gente resolveu começar com o Clube do Livro. A gente começou naquele mesmo dia, eu voltei pra casa, montei esse grupo de WhatsApp, na verdade eu montei esse grupo de WhatsApp tipo, no trem, fiz esse grupo de WhatsApp pra gente conversar sobre isso, estávamos 3 amigas, 2 amigas e eu. Aí chamei um outro amigo meu, que é o Rodrigo, inserimos ele no clube, já fizemos o sorteio da ordem de quem que ia escolher os livros, né, em qual ordem que a gente escolheu os livros. A Jasmine já escolheu o livro no primeiro dia, dali uns 2 meses entrou mais uma, que foi a Larissa, e dali uns 2 meses entrou mais uma, que foi a Karina. Então hoje nós somos compostos por 6 pessoas no Clube do Livro. E cada mês um escolhe, a gente já deixa ali escolhido no próprio grupo de WhatsApp quais são os seus próximos livros, para se organizar, né, para quem quiser comprar pela internet, para quem já quiser comprar no seu Kindle e tudo mais. Se você acompanha aqui o canal, eu tenho uma playlist que se chama Clube do Livro, que são as nossas leituras, e são autores assim muito bons, autores que demoram muito para as pessoas lerem, né, tipo Kafka, Aldous Huxley, enfim. A gente tem gostado bastante de ler, né, de ler os livros. Aí eu tenho aqui a minha cola com a ordem conforme foram escolhidos os livros no clube. O primeiro livro, como eu comentei, foi escolhido pela Jasmine, foi O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Aí o segundo livro foi escolhido pela Najara e foi O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é esse aqui. O Menino no Espelho eu vou deixar aqui do lado, capa. Eu não tenho mais ele físico, eu comprei ele físico na época, eu comprei de um sebo, tem vídeo aqui no canal em que eu tô com o livro em mãos, só que esse livro ele tava muito antigo, então ele tinha um cheiro de livro antigo guardado e ele fazia muito mal pegar esse livro em mãos. Então acabou que eu doei pra uma biblioteca, enfim, não tenho mais ele em mãos, mas vou deixar aqui do lado. Aí o Admirável Mundo Novo eu tenho essa versão aqui, que é uma versão pocket. É um livro assim que eu já tinha lido antes do Clube do Livro várias vezes, e é uma leitura que eu acho que cresce conforme a gente vai amadurecendo enquanto leitor. Aí o terceiro livro foi escolhido pelo Rodrigo, que foi A Metamorfose. Eu também não tenho ele em mãos, eu vou deixar aqui do lado a capinha, porque eu li ele no meu Kindle. E o quarto livro quem escolheu fui eu, e o quarto livro foi Melancia. Melancia eu escolhi porque seria uma releitura pra mim, e eu lembro que era um livro que eu amei. Quando eu li da primeira vez Melancia, eu achei ele maravilhoso, eu gostei demais, demais, demais. Então eu tinha uma lembrança muito boa dele, fazia anos que eu tinha lido. Então eu pedi pro clube ler. Eu lembro que a Luz da época gerou muita reclamação, porque ele é muito grande. Ele tem 480 e poucas páginas, 487 páginas, então ele é muito grande, gerou muita reclamação na época, mas hoje em dia a gente já tá lendo livros maiores. E aí, o próximo livro já foi a escolha da Larissa, que era um membro novo do nosso clube, que foi O Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury. Tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar aqui do lado a capinha. O próximo foi a Karina, que também era membro novo, e a Karina escolheu O Conto da Aia, esse livro aqui. Foi o primeiro livro que eu li na pandemia, né? Tipo, eu já tava de home office e foi um livro que eu achei muito pesado pra ler.
no período de tempo que a gente estava vivendo ali, né? A gente estava vivendo o início da pandemia, números de morte aumentando a cada dia, então foi um período muito angustiante para ler. Mesmo assim, é um livro muito bom. Depois nós voltamos, né, desde o início, e aí quem escolheu foi a Jasmine, que foi o A Sorte Segue a Coragem, do Mário Sérgio Cortella, que eu também vou deixar aqui do lado. Depois a Najara escolheu O Processo, do Franz Kafka. A gente já tinha lido A Metamorfose, do Franz Kafka, e todo mundo tinha amado A Metamorfose, então a Najara optou pelo Processo. E eu, logo na sequência, escolhi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é esse livro minúsculo que eu tinha aqui em casa guardado há bastante tempo e eu nunca tinha lido. E depois da minha escolha, a Larissa escolheu Verão no Aquário, que é da Lídia Fagundes Telles, que também vou deixar aqui do lado da capinha porque eu não tenho ele em mãos, eu li ele no meu Kindle. Depois da Larissa, o Rodrigo escolheu O Diário de Anne Frank. Essa leitura nesse mês eu não participei porque eu não leio livros que tenham como temática a Segunda Guerra Mundial, então acabou que eu não li esse livro, não participei. E por fim, a Karina escolheu Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu li recente também e eu gostei bastante. Eu fiz vídeo aqui pro canal e deve entrar, ou já entrou. E aí, caso ele já tenha entrado, eu vou deixar linkado por aqui também. Eu acredito que todos os livros que eu comentei agora, eles já tem vídeo aqui no canal, à exceção do Diário de Anne Frank, porque eu não li. Então agora eu vou contar pra vocês a minha ordem de favoritos do 11º, né, porque eu não li do 11º pro primeiro. Então, o 11º livro, o meu livro menos favorito nesse ano de Clube do Livro foi Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury. Eu fiz um vídeo aqui no canal, que inclusive tem várias visualizações e vários dislikes, porque as pessoas adoram Augusto Cury, mas eu detestei esse livro, eu não entendi a proposta do livro, eu não me dei bem com a escrita do autor, eu achei muito repetitivo, eu achei chato, eu achei cansativo, eu acho que ele não desenvolve bem. É porque assim, esse livro ele tem o tema central e ele tem a historinha. E eu acho que ele não desenvolve bem nem a história central, né, que é o tema ali, que é você se aprisionar na sua mente e tudo mais, e nem a historinha. Eu acho que nada foi bem desenvolvido. Mas eu nunca li nada desse autor, então pode ser que tenha sido com esse livro. Pode ser que mais pra frente, se eu pegar outro livro dele, eu vá gostar. Mas honestamente eu não tenho nenhuma intenção de pegar outro livro dele, sinceramente, e as pessoas ficaram possuídas nos comentários daquele vídeo. Mas, gente, é uma questão de gosto e gosto é pessoal, né? Tipo, tem gente que ama Harry Potter, tem gente que odeia Harry Potter, então é pessoal, não tem o que brigar, sabe? Não, se eu não gostei, isso não quer dizer que o livro é ruim, isso quer dizer só que eu não gostei. E tudo bem as pessoas terem gostos e opiniões diferentes. E aí, tipo, o único que a gente leu que eu não gostei foi Prisioneiros da Mente. Foi o único livro que a gente leu que eu não gostei. Do restante, eu gostei de todos. Então, foi só uma ordem do que eu gostei mais, do que eu gostei menos, mas Prisioneiros da Mente eu não gostei nem um pouquinho. Nada. Pra mim, nada salva naquele livro. Então, do 10º até o primeiro, são livros que eu gostei e que eu recomendo pra todo mundo. E o 10º livro que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi um livro que eu recomendei, que foi o Melancia. Ele foi o meu menos favorito dentre os demais. Eu acredito que é porque quando eu li esse livro, eu tinha uma memória muito boa dele, assim. Ele é muito divertido, ele foi muito divertido. Eu gostei demais dele. E foi numa época muito boa pra mim, porque eu tava começando a trabalhar, eu tinha acabado de começar a estudar as coisas que eu gostava. Então eu tava me sentindo muito uma mulher independente. E a Claire, da história, ela passa por isso, por esse momento de ser uma mulher independente. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, lá embaixo. Aqui em cima se couber, mas lá embaixo vai estar linkado, junto com a playlist, né, do Clube do Livro. Mas a Claire, ela é uma mulher que engravida e ela passa por uma separação logo que a filha dela nasce. E aí ela precisa aprender a se virar sozinha, sem o marido para ajudá-la nesse período. E eu tava passando, não vou dizer nem que eu tava passando por uma coisa semelhante, porque não, só que eu tava passando por esse sentimento de querer ser independente também, de querer fazer as coisas sozinha, de querer me virar sozinha, sem ali a dependência dos meus pais e tudo mais. Então foi um livro importante pra minha época e eu quis trazer isso de novo pro clube, mas eu acho que ele não envelheceu bem. Eu acho que algumas coisas nesse livro não envelheceram tão bem assim como eu me lembrava. Elas não têm uma sensação tão boa como eu me lembrava. Então foi o meu 10º escolhido, mas ele não é ruim, ele não é chato, ele é legal, eu recomendo, ele é divertido, só que não envelheceu tão bem assim pra mim. Aí o 9º livro, eu escolhi O Menino no Espelho, que foi a primeira leitura que a gente fez com o clube, foi a escolha da Jasmine. Eu acho que ele foi o livro ideal pra gente iniciar o clube, porque ele é super leve, ele é super tranquilo, ele é um livro de contos,
E ele é um livro de contos que fala sobre infância, então a gente passou muito tempo conversando sobre a nossa infância, como que a gente cresceu, o que a gente fazia, as brincadeiras e tudo mais. Então foi um livro muito, muito bom. E eu recomendo esse livro pra todo mundo que não tem o hábito de ler, pra quem não tem o costume de ler, pra quem não gosta de ler, porque não tem como não gostar desse livro. Eu li ele muito rápido, acho que eu li ele em uns 2, 3 dias, porque ele é muito, muito, muito levinho, muito tranquilo. Livro que eu recomendo também pra quem tem filho, pra quem quer dar pro sobrinho. É um livro infanto-juvenil muito gostoso. Aí em 8º lugar também é a escolha da Jasmine, que é o A Sorte Sem Coragem, que é um livro do Cortella. Ele é um livro muito bom, eu gostei bastante dele. Ele vai trazer bastante isso de você tá fazendo a sua vida acontecer ou você tá esperando que a sua vida aconteça, sabe? Ele fala muito sobre sorte e sobre coragem e sobre como a sorte ela acontece na vida das pessoas a partir do momento em que elas têm coragem de ir lá arregaçar a manga e fazer com que elas aconteçam. Eu gosto muito do Cortella, eu gosto muito dos textos dele. Eu acho que eu só não aproveitei mais esse livro porque eu tinha acabado de ler um livro do Cortella. Eu li Qual é a Tua Obra 1 mês ou 2 meses antes de ler A Sorte Segue a Coragem. Então eu acho que pra mim ficou um pouco repetitivo. Mas é um livro maravilhoso que eu também recomendo pra todo mundo. Aí o 7º livro que eu mais gostei de ler foi A Hora da Estrela. E o 6º livro que eu mais gostei de ler foi O Verão no Aquário, que é uma dobradinha de autoras mulheres brasileiras fortes. Eu gosto muito da escrita da Lígia. Eu gosto mais dos livros da Lígia do que dos da Clarice. Eu gosto mais da Lígia do que da Clarice, é uma coisa pessoal. Mas esse livro aqui da Clarice é muito gostoso também. Ao mesmo tempo em que ele é sofrido, a gente tem muito dó da Macabeia. A Macabeia é essa menina que veio morar aqui no Rio de Janeiro, ela veio do Nordeste, ela é muito pobre e ela tem tipo uma existência miserável. Não quando a gente diz de dinheiro também, mas quando a gente diz de cultura e de coragem e de vontade, a Macabeia ela tá só existindo. Esse livro ele é muito, muito, muito bom, ele é muito fininho, então ele é rápido de ler, eu recomendo pra todo mundo, foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer, mas Verão no Aquário realmente pisa, porque ele é perfeito. Verão no Aquário, assim, ele não tem um defeito. Eu gostei demais, até o que é chato no livro, que no caso é a Raíza, que é a personagem principal, que é uma enjoadinha, ela é legal. A gente torce pela Raíza, a gente quer que ela dê certo, a gente quer que ela arrume um rumo na vida. A Raíza e a mãe têm um relacionamento bastante difícil, então é fácil de se relacionar, principalmente pra quem teve muitos problemas ali com os pais, né, com o pai, com a mãe, nesse período que a Raíza tá vivendo, tipo, da adolescência. A Raíza tá saindo da adolescência pra virar uma adulta, então ela tá nesse período de ter conflitos realmente com os pais, mas lendo o livro a gente vê que esses conflitos com a mãe, eles não têm necessariamente a ver com a adolescência. Então é um livro muito bom, é um livro muito rico, é um livro que faz a gente questionar muito isso de ser livre. E o que eu gostei muito é que a família da Raíza é muito tranquila com o relacionamento, com um homem casado, com outras mulheres. A família da Raíza é muito tranquila, sendo que o livro se passa ali no início, ali no meados da ditadura. Então é um livro muito bom. Eu não recomendo pra todo mundo, mas ele é um livro muito gostoso da Lígia Fagundes Telles. Mas da Lígia Fagundes Telles, o meu favorito ainda é As Meninas. Eu não canso de dizer isso porque aquele livro realmente é muito superior. Aí o 5º e o 4º livro, meus favoritos, são escolhas da Karina. A Karina, como a gente pode perceber, curte uma distopia, curte uma ficção. Então o meu 5º livro favorito foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood, e o meu 4º livro favorito foi o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu gostei muito de ler essa ficção aqui. Eu nunca tinha lido uma distopia cuja autora fosse uma mulher. Então esse livro aqui foi escrito por uma mulher, as personagens principais são mulheres. Ele tá no meu desafio de livros pra entender o feminismo. Tem muito um lado que quer ver que, que bom que a gente não tá nesse ponto, mas também tem um lado meu que fica pensando assim, a qualquer tempo isso aqui pode acontecer. Principalmente porque de alguns anos pra cá eu tenho sentido que a gente tá andando pra trás quando a gente fala de valores da família tradicional brasileira, sabe? Sendo que, gente, o que é a família tradicional brasileira, né? Vamos ser 100% honesto. Esse livro ele é muito questionador, assim, ele é muito bom, ele faz a gente pensar muito. Só que eu li ele no início da pandemia e, como eu comentei, pra mim foi pesado. O clima não tava bom e ele foi me deixando muito deprimida. Eu demorei 100 mil anos pra ler, mas é uma leitura que eu espero voltar daqui a um tempo, aproveitar melhor a leitura. Esse daqui, que é o Fahrenheit 451, ele foi uma releitura pra mim. Eu tinha lido quando eu tava lá no comecinho da adolescência e me ajudou muito a ser a jovem questionadora que eu era e a jovem rebelde sem causa que eu era também. Mas esse livro aqui, ele faz a gente pensar em tanta coisa, ele é tão atual, apesar de ele ter sido escrito lá em 1953.
depois ele faz a gente pensar em como a gente se relaciona com as mídias, como a gente se relaciona uns com os outros através das mídias, como a disseminação da informação e do conhecimento traz retorno pra gente, né? Porque assim, conhecimento é uma coisa que quanto mais se compartilha, mais se adquire. Isso fica muito claro aqui nesse livro. Ele é um livro muito importante pra gente ler, principalmente hoje em dia, quando a gente tá vendo que as escolas que são tecnicistas estão ganhando cada vez mais força, quando a gente tá vendo que conteúdos que são questionadores estão saindo cada vez mais do conteúdo programático das escolas, quando a gente está vendo que determinados autores estão sendo proibidos em determinadas aulas, né, de literatura, quando a gente está vendo que estão taxando livro de uma forma absurda. Então esse livro, ele é o livro preciso pra gente ler. A gente precisa ler esse livro, a gente precisa falar desse livro. E eu digo mais, a gente precisa ler livros assim antes que nós mesmos estejamos num estado totalitário e que o nosso próprio estado queime livros dessa forma aqui. Esse livro aqui precisa ser lido e discutido antes que ele seja proibido. Então, já militei aqui. Vamos para o top 3. O top 3 é composto por 2 livros do Kafka. Então, em terceiro lugar aqui dos meus favoritos, eu escolhi O Processo, do Franz Kafka, que foi uma escolha da Najara. O Processo foi um livro tão gostoso de ler. Ele é confuso, ele parece um labirinto. Eu demorei até um pouco pra entender como que ele funcionava. Eu vou ser bastante honesta, eu só entendi a dinâmica do livro quando eu assisti o filme. E o filme também eu recomendo demais. Se você está lendo, eu recomendo que você assista o filme enquanto você lê. Eu gostei demais do Processo. Eu acho que ele é um livro tão confuso e no final do livro tem uma parábola entre ali o padre, né, e o Joseph K, que no filme também é muito boa. Aquela parábola, ela explica o livro de um jeito tão bom que quando eu terminei de ler eu falei, caramba, esse livro ele é muito bom, assim, eu acho que eu posso dizer sem dúvida nenhuma que Franz Kafka é o autor favorito do Clube do Livro, porque tudo que a gente leu dele a gente amou, que a gente leu fora do livro a gente amou, e eu acho isso uma coisa maravilhosa, o fato de que eram 5, 6 pessoas que não tinham o hábito de ler, talvez 2 ali tivessem mais o hábito de ler, né, mas eram, sei lá, várias pessoas que não tinham o hábito de ler, que hoje estão lendo Kafka e dizendo que Kafka é o melhor livro que elas já leram. Então eu gosto demais de como esse autor mudou, assim, o clube. A gente começou a ler os livros mais bobinhos, assim, e aí quando veio a Metamorfose foi que eu senti que as pessoas pegaram gosto pelo clube. Inclusive a Metamorfose é meu segundo lugar, é uma releitura pra mim. Eu já li esse livro 1 milhão de vezes na minha vida, não uma, não duas, não 3, eu li ele demais. É um livro confortável, né? Um livro confortável de voltar, por incrível que pareça, embora ele seja um livro desconfortável de ler. Tem livros que são confortáveis de voltar, né, de rever a história, embora eles sejam difíceis de ler. Então, falando de O Processo. O Processo conta a história do Joseph K, que é um cara que acorda um dia e descobre que ele tá sofrendo um processo, só que ele não sabe por quê, por quem, como que ele vai fazer pra sair disso, ninguém consegue ajudá-lo. Ao mesmo tempo, todo mundo conhece alguma coisa sobre esse julgamento que ele tá sofrendo. O final é surpreendente. A Metamorfose é a história do Gregory. O Gregory um dia acorda e ele se transformou num animal asqueroso. E ele tem que conviver ali com a família dele, sendo esse animal asqueroso. Então a gente vai entender como que a dinâmica da família vai mudar e como que o próprio valor do Gregory vai mudar a partir do momento em que ele se transformou. Então chega um ponto em que você fica se questionando se ele ainda vale, se ele ainda é um membro da família, se ele ainda é querido ou se ele é só uma dor de cabeça. E são livros muito bons do mesmo autor e eu recomendo pra todo mundo, e eu recomendo que as pessoas leiam nessa ordem mesmo. Primeiro a Metamorfose e depois O Processo. Muito embora a Metamorfose pra mim ele é um livro que eu gosto muito mais do que O Processo, eu recomendo essa ordem. E o primeiro lugar não podia ser diferente, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo foi um livro que a gente leu logo no segundo mês de Clube do Livro. Ele já era um dos meus livros favoritos da vida. Na minha lista de favoritos de todos os tempos, ele ocupa ali um lugar em top 5, assim. Ele é um livro que eu gosto demais. Eu lembro que ele gerou bastante discussão quando a gente conversou sobre no livro. A gente tinha opiniões bastante diferentes, mas foi um livro que a gente gostou de ler. Foi um livro cuja leitura ela não foi tão fluida para alguns, mas eu sinto que todo mundo se esforçou para entender, porque não é um livro fácil, não é um livro leve, ele é um livro pesado, forte, questionador, mas ele é um livro assim que eu, desde a primeira vez que eu li até hoje, eu já li ele inúmeras vezes, é um livro que nunca me decepciona e ele nunca tá igual. Tipo, eu sempre leio ele e eu sempre posso extrair uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa boa. E ele é a máxima que eu repito o tempo inteiro.
As leituras crescem conforme a gente cresce como leitor. Então, quando eu li ele lá com 13 anos, eu era uma menina, e aí quando eu reli ele ali com 16, 17, aí depois quando eu reli com 20 e poucos, e agora que eu reli ele com 28 eu tinha na época, ele está sempre diferente, e ele é sempre bom, e eu ouso dizer que ele está sempre melhor, e ele só melhora com o tempo. E ele vai contar a história de uma sociedade, um futuro ali distópico, não sei se é um futuro, um universo ali distópico, em que o consumismo e as relações sexuais e a higiene, eles são super valorizados. E existem ali colônias de pessoas que não vivem de acordo com o que a sociedade ali prega. E aí, num determinado momento do livro, numa dessas colônias dos que eles chamam de selvagem, eles encontram um selvagem que, na verdade, pertence aqui à sociedade. Então, ele nasceu aqui, foi criado aqui junto com os selvagens, mas ele pertence a esse universo. Então as pessoas daqui pegam esse selvagem de volta para mostrar para ele como que a sociedade funciona, e a gente consegue observar esse universo, essa sociedade, esse microcosmos ali do ponto de vista desse selvagem também. Esse universo aqui, ele lembra muito o nosso, sabe? A maneira como para nós as pessoas e as relações e as coisas são descartáveis. O que aconteceu que a gente chegou nesse ponto, sabe? E é muito bom, e eu recomendo também para todo mundo. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que eu recomendo para todo mundo. São leituras muito questionadoras. E é isso, né? Leia antes que seja proibido. Assim como o Fahrenheit 451, leia esse antes que seja proibido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente já tem a próxima leitura para o Clube do Livro, que é A Vez da Minha Vida, da Jasmine. Provavelmente ele vai entrar pro próximo, recapitulando um ano do Clube do Livro. Então a gente se vê provavelmente lá em outubro, novembro do ano que vem para falar disso. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem deseja saber sempre o primeiro que acontece por aqui. Tem vídeo novo mais ou menos toda semana. Me acompanha também nas minhas redes sociais, eu sou Vanu Martin em todas elas, principalmente no meu Scooby. O meu Scooby está 100% atualizado com as minhas leituras, eu faço histórico de leitura, eu posto vídeos por lá, faço resenha. Então é isso, um beijo e tchau!